sem se afobar nas ideias do namoro, tá ligado? O Mano Paulo já tinha passado a visão, que é pra não ficar se afogando. Mano Paulo! Bruno, o que a Bíblia fala sobre namoro cristão? A Bíblia não fala nada sobre namoro cristão. Nada que eu tenha visto. Viu alguma coisa, filho? Não namoro cristão. Palavra namoro eu nunca vi na Bíblia, Também. não. Não lembro de ter visto. Não. Então vamos falar sobre isso? Não. Vamos. Shalom, queridos. Me chamo Renata. Me chamo Felipe. Me chamo Bruno. Fazemos parte da liderança do Conexão Rampa. Somos da Igreja Projeto Vida Paraíso. Estamos Então aqui fala. para trazer uma série de vídeos que vai Ai, tratar Felipe, de fala. assuntos. E hoje nós estaremos falando sobre um tema. O tema é namoro cristão. Bruno, o que a Bíblia diz sobre namoro cristão? A Bíblia não cita nada sobre namoro cristão. Nada. Desde que eu me conheço como gente e tenho lido e estudado, não tenho visto nada sobre esse fato. Ela fala sobre, até anotei aqui, pré-nupciais. O pré-nupciais nada mais é que o noivado. A gente tem um grande exemplo dentro da própria palavra, que é sobre José e Maria. Eles eram basicamente adolescentes e eles eram noivos. E eles são um exemplo assim de verdade em questão de compromisso dentro da palavra. Eu tenho até aqui algumas coisas que eu anotei que fala que um bom exemplo que temos é sobre José e Maria. Eles eram noivos e não se relacionavam sexualmente. Está até no livro de Mateus, do capítulo 1 de 18. Eles tinham um compromisso entre eles, porque a família naquela época eles já juntavam os seus filhos em casa, davam-se em casamento já desde de novos, e eles já tinham esse costume. Então não era basicamente um namoro, já era uma prática para casar mesmo, porque hoje em dia as pessoas, ainda mais jovem, né? O jovem tem meio que essa mania de olhar e já querer, mas não sabe quem é a pessoa, não sabe quem é nada, já quer pra ele. Antigamente não, as famílias já rodeavam, observavam, analisavam para depois de falar pro filho, você vai ficar com fulano que é parente de ciclano, de beltrano, porque já sabia a índole, já via tudo. Não é igual hoje. Hoje em dia o jovem é assim. Hoje já vê que é bonitinho, bonitinha, já quer já pra ele e não sabe nem o que está acontecendo. E a Bíblia não cita nada em questão de namoro. Recebemos algumas perguntas de pessoas que têm dúvidas sobre dentro desse assunto, né, namoro cristão. Felipe, é errado a pessoa cristã namorar um incrédulo, uma pessoa que não é da mesma religião que no caso é dela? Olha, na minha opinião, essa aqui é meu ponto de vista, é que é errado, tá? É errado. Mas Felipe, por que você tem essa opinião? Eu vou o que a Bíblia me ensina. E o que ela me ensina? Amós capítulo 3, no verso 3, me diz o seguinte: será que dois podem andar juntos se não tiverem concordância? Imagina você ter uma visão, ter um ideal, namorar com uma pessoa que é totalmente diferente de você na questão propósito. Ela tem uma visão diferente da sua. Isso vai gerar um conflito muito grande. A ovelha, ela não pode se relacionar com cabra, com bode, não pode fugir do natural. Porque quando você foge do natural, você assume um risco de enfrentar consequências à frente de tudo aquilo que você não deseja, entendeu? Então, veja bem, já é difícil namorar um que é cristão, imagine um que não é cristão. Tá entendendo a situação? Tu tá namorando uma pessoa que ela não tem a mesma fé que você, ela até concorda com o que você diz, com a fé que você confessa, mas ela não pensa em fazer o que você faz, em orar, em jejuar, em ter um relacionamento com Deus. Aí eu te pergunto, você acha que esse relacionamento vai te trazer felicidade, você vai ter sucesso
nessa tua empreitada? Eu acredito que não. Por isso eu digo que é errado, sim, um jovem querer namorar uma pessoa que não é cristã. E o maior erro é querer namorar com o intuito de converter, porque não é você que converte, é o Espírito Santo. Não é você, através das tuas palavras, do teu generoso coração, que vai fazer com que a pessoa amada se converta àquilo que você crê, àquilo que você acredita. Não, é o Espírito Santo. Então, eu acredito mesmo que é errado. E amém. Bom, vamos lá. Você fez pergunta pra gente, né? Agora é a sua vez. O que a Bíblia fala em questão da pessoa... Não é isso. Corta, qual a idade certa? Qual a idade certa? Qual a certa? idade certa? Bom, você perguntou a gente, agora é a sua vez. Qual a idade certa para um cristão poder começar a namorar? Então, como foi dito aqui, a Bíblia não fala especificamente sobre namoro, né? E também não fala sobre uma idade, não tem um versículo escrito dizendo a pessoa tem que namorar com essa idade. Não existe isso. Mas a gente sempre aconselha que é bom ter critérios para poder começar um relacionamento. O primeiro deles é saber o que seus pais acham disso. Qual é a opinião dos seus pais para que você comece a namorar? Eles têm alguma idade que eles falam, só a partir de 18 anos, ou só a partir de 14 anos? Qual é o critério que seus pais usam? E o segundo é que, já que seus pais liberarem, né, esse namoro, o segundo critério é que a própria pessoa tenha um critério para ter um namorado, né? Que, como a gente falou aqui, é importante ser um cristão, para que vocês profiram a mesma fé, seja um bom filho. Tudo isso tem que ser observado para que você comece a ter um relacionamento e esse relacionamento seja saudável a ponto de terminar no altar, de começar no altar. Então, esse é um critério muito bom para começar a namorar. Bom, vamos lá. Você perguntou a gente, agora é a sua vez também de responder, né? Nada mais justo, não, Felipe? Exatamente. Tem alguma idade específica para poder começar a namorar? Então, essa pergunta a gente escuta demais, de uma forma no nível altíssimo, né? Qual é a idade certa para começar a namorar? E como a gente começou a falar aqui no começo, a Bíblia não diz também sobre isso. A gente não vê um versículo específico que fale sobre uma idade certa para começar a namorar. Mas é importante quando a pessoa quiser namorar, né, chegar nesse pensamento, essa vontade toda, ela se autoexaminar e ter alguns critérios também para poder começar a namorar. Eu costumo dizer o seguinte, que não é bom que adolescente namore. Por quê? Eu já vi N casos de adolescentes que começaram a namorar até muito cedo, com 12, 13 anos, e eu não conheço nenhum caso que chegou ao casamento, assim, dos que eu conheço. Então é muito relativo isso. Então, a idade de adolescência não é uma idade recomendada para namorar. Por quê? Porque a gente sempre costuma dizer que o namoro cristão é diferente do namoro evangélico. O namoro cristão é diferente do namoro não cristão. Então, o que acontece? O namoro cristão, ele precisa ter propósito. E o adolescente, por muitas vezes, ele não tem maturidade suficiente para assumir esse propósito. Que o propósito é o quê? É que duas pessoas se conheçam a ponto de se casarem. Então, o adolescente, ele não tem essa maturidade. Então, assim, uma idade sugestiva, não digo uma idade precisa, mas uma idade sugestiva é quando tiver com seus 18, 19 anos, porque já está saindo um pouquinho do lado adolescente, já está começando, alguns já começam a trabalhar com 18 anos, já começam a pegar responsabilidades, então já está se encaminhando para um lado, né, que possa assumir sim o namoro. Exatamente. Estendendo as tuas palavras. Porque eu expliquei mais detalhado. A gente não pode ter, uma coisa que a gente Estamos não, esperando só uma coisa isso que a gente pra não fazer, pode o que ter tem que aqui, fazer. pena de falar de pecado. Então, Se estiver exatamente. pecando, dá logo nas pernas. Aí, e aí, o cara não tá deixa nem a aí, gente começar a pô. falar de lá, eu vou dar logo de perna de 3 mesmo, eu tô nem... tá pecando. Então, eu tô vamos lá. aí.
tiver que falar, eu vou falar. Pode, o que acontece O que agora? acontece? Como é que se faz? Então, termina. Termina, minha filha. Corta o chifre do Gente, bode. olha só. Não Corta vai a dar cabeça certo. do bode. Eu não vejo, Você tá? é crente Veja bem, suficiente? olha só, eu não vejo, eu, Felipe, tá? Uma opinião minha, como eu falei, é como pode dar certo. Gente, não dá pra ser Como Pode. pode dar certo. Porque eu imagino o quão difícil Fica é. legal assim. Na minha época, eu não tinha um vídeo desse me dizendo o que eu deveria fazer ou pra onde olhar. Não tinha nenhum norte, não tinha ninguém me norteando. Era doido. Fala, Felipe, olha só, olha pra cá, olha pro histórico familiar. Felipe, olha lá como é que Eu não entendo porque o povo não escuta, não né? escuta. Como é que é o comportamento com a mãe? Como é que é o comportamento com o pai? Honra pai e mãe? Conversa com os irmãos? Como é que é o relacionamento com os irmãos? Ninguém me ensinou isso. Aí, poxa, eu tenho aqui uma palavra, né? Hoje eu entendo, aprendi a duras perdas mesmo, porque eu tive que apanhar para aprender. E eu tenho uma palavra aqui, lá, 2 Coríntios. Não se põe em jogo desigual. Veja bem, se você já tá namorando e tá... Não, assim, não vou falar pra terminar não, mas se tu quer assumir a bronca, então dobra teu joelho, se põe em propósito. E esteja firme. Propósito. Porque aí Chega... você vai atrair os olhares do Senhor, seu respeito, e chega- você pode mudar essa circunstância. Ou então chega pro rapaz, pra menina e fala, olha só, vamos fazer um propósito, quer namorar comigo, não quer, eu tô Continuar. na igreja, você quer continuar num relacionamento, agora eu quero um propósito, vamos fazer um propósito. E começa... Se o menino for até o fim é porque é de Deus, assim, que ele te ama mesmo, quer ficar contigo. Se Pronto. ele desistir, Brasil. Começa a direito. Como? O óleo não mistura com a água. A Você vai serpente botar do ali, deserto. vai ter separação, pai. Vai ter separação, não adianta. Tem que falar. Bom, a gente está falando sobre vários temas aqui, várias situações, e a gente tem que, às vezes a gente fica meio que ponderando o que falar, meio que zelo, questão de vidas, mas o que acontece? O jovem, ele não tem pena de si mesmo. A gente tem que começar a pensar nisso. A gente trata com o jovem, a gente pensa no melhor para o jovem, mas sendo que às vezes a gente fala uma coisa, dá um direcionamento, dá uma palavra de norte, mas entra aqui, sai aqui, eles ainda cagam em cima daquilo que a gente fala. Mas é isso que acontece. Aí, o que eu tenho para dizer? A pessoa que ela não anda dentro dos parâmetros que Deus ele determina para andar. A pessoa que olha para o mundo e os olhos brilham, porque o pecado é uma parada gostosa? Sim, o pecado é gostoso. Mas o que Deus tem para a nossa vida é muito melhor. A pessoa prefere pegar o Espírito Santo, colocar o Espírito Santo aqui, aquele que está pronto para poder nos remir, nos limpar. A pessoa tem essa disposição para fazer isso aqui e vai lá e come uma lavagem. A pessoa prefere fazer essa troca. O namoro hoje em dia tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muito peito para poder... eu sou cristão, eu sou crente, eu sou varão, eu sou varoa do reteté, caraca, e eu vou peitar mesmo, que eu tenho um varão lá fora que eu sou apaixonado ou apaixonada por ele. Glória a Deus, cara. Se for de Deus, vai ser, mas se também não for, e se ele destruir você, e se você tiver com a barriga grandona e ele der um chute em você, qual vai ser a situação? Aonde que vai estar Deus nessa situação? Então, o jovem ele é totalmente inconsequente nos seus atos. Nós, como liderança e o próprio Espírito Santo, nós temos a incumbência de que dar a vocês um despertar, trazer uma direção de verdade, uma virada de chave para a vida de vocês. Mas vocês também têm que estar com a mente aberta para isso. Porque, igual a gente deu um exemplo aqui de um nível de maturidade, 18, 19 anos. Mas tem gente com 18, 19 anos que pensam ainda em ficar no PlayStation, um PS4 dentro de casa, não pensa em trabalhar, não pensa em sustentar os seus pais, não pensa em crescimento, não pensa em nada. Eu conheço gente de 23 que sequer tem maturidade para ter um relacionamento. Eu conheço, tem muito, cara, tem muito. Aí tem gente que vai falar assim, ô Felipe, eu tenho um namorado que não é da igreja, mas eu sou totalmente madura e eu vou trazer ele para a igreja. Jamais vou trazer, sabe por quê? O Satanás está no relacionamento, você vai cair e você não é brabo o suficiente para peitar ele. Por quê? Que ao mesmo tempo que uma pessoa vê um ímpio, uma pessoa totalmente desviada, totalmente dentro do mundo, acha aquilo bonito,
cara, não vem falar que tem o teu olhar espiritual, não, que não tem um olhar espiritual. Olha, a pessoa que olha uma pessoa que está no mundo, a pessoa com certeza vai olhar o pecado, porque, cara, eu tenho um costume de dizer, o evangelho é pros brabos, não é para qualquer um. Ser crente tem que ser brabo, não é para chegar, eu sou crente, não, tem que ser crente, tem que negar aquilo que está lá fora, tem que negar isso aqui, porque isso aqui é fogo, a carne, ela pede, ela grita, ela anseia pelo pecado, mas a gente tem que dar um nega. Detalhe, Jesus foi claro, que teu sim seja sim, teu não seja não. A partir disso, procedência maligna. Se ensina ou não, entendeu? Quer ser crente, irmão? Crente é uma parada hardcore mesmo, é uma renúncia forte. Total. Não é algo que você vai simplesmente, eu vou ser crente, vou botar ali a minha roupinha da hora, vou meter o church lá na minha camisa e pá. Irmão, não adianta. Crente vai muito além disso. Um cristão, uma pessoa que de fato cumpre e age de acordo com os conceitos e preceitos de Deus, vai sofrer, irmão, vai ter que pagar o preço para estar na presença sim, entendeu? E o que nos aguarda não está nessa terra. Não são os prazeres momentâneos que a gente pode ter aqui que vai nos tornar um cristão super. Não, é aquilo que está na glória, que é o nosso destino final, entendeu? E se você está num relacionamento que te afasta desse destino, isso é saudável? Isso tem um final feliz? Não tem. Será que se analisar os pontos de vista, Renata, você olhar, dá para encarar? Então, aí o que acontece? Em relação a isso, a gente vê muitos critérios também. Mas ele é tão educado. Ele é tão, sabe, ele é muito romântico. Elas entram no critério, às vezes, de caráter. E nesse critério de caráter, elas entram também em falar que dentro da igreja elas não encontram, mas lá fora elas encontram. Tipo assim, na minha igreja não tem ninguém, mas lá fora tem alguém. Então a gente tem escutado muito isso. Aí o que lá fora atrai elas? Um menino educado, um menino às vezes até romântico, um menino que faz o que ela gosta, que paga o açaí que ela quer, que compra um hambúrguer. Então isso é um critério suficiente para ser o namorado delas. Mas elas esquecem que a pessoa ela não vai ficar eternamente assim. Ela vai apresentar o outro lado também, que é o lado ruim. Aí quando apresenta o lado ruim, aí é que dá colisão. Porque elas acabam, poxa, ele era assim, agora tá assim. Então quando é evangélico, já dá uma equilibrada nisso, entendeu? Mas quando é do mundo, aí Já dá é difícil ruim. quando é evangélico, né? Imagina quando não é. E aí, família Projeto Vida, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e brau. Aciona o sininho. Aciona o sininho. E